Nosso tema desta noite é 3 tipos de judeus. Aí está na tela, 3 classes de judeus, 3 tipos de judeus. E nós estamos falando sobre eles. E você já vai entender por que é muito importante nós darmos uma olhada nos judeus. Porque, conforme nós formos lendo aqui, você vai, através da inspiração, da revelação do Espírito Santo, nós vamos entender o porquê que este assunto é tão importante. Antes de eu ler o meu primeiro texto, eu quero colocar no meu quadrinho aqui, e eu quero que você lembre disso enquanto nós estivermos falando da nossa lição. 1, 2, 3. Tem 3 tipos de salvação. Tem 3 tipos de salvação. Se você estiver vendo meu quadrinho aí, a mais especial delas é a salvação na noiva. Salvação na noiva. A segunda, a intermediária, é a salvação das virgens nécias. Óbvio que a noiva são as virgens sábias, as reveladas. Depois nós temos, em número 3, que também é uma salvação, que é conhecida como salvação comum. Muito importante isso aqui, meus amados. Claro que alguém vai querer argumentar que não há diferença entre a salvação das virgens nécias e a comum. Eu digo para você, o profeta, ele distinguiu essas duas salvações. Ora, não haveria razão em falar de virgens nécias se fosse salvação comum. Qual seria? Se não houvesse diferença, então a Bíblia não as determinaria como virgens nécias. Poderia dizer apenas 5 virgens sábias e salvação comum. Mas não, a Bíblia separou virgens nécias de virgens sábias de salvação comum. São 3 tipos, 3 classes. Tudo é salvação, todas estarão na eternidade. Por exemplo, o que é salvação comum? Aqueles que dão um copo de água para os filhos de Deus, não é? Aqueles que não se envolvem no sistema da besta. Estou lembrando aquilo que o profeta disse no livro das Eras. São 3. Todos são salvos. Todos eles são salvos. A noiva, as virgens nécias e esses que estão dentro de salvação comum. Bom, salvação comum é o que tem o maior número de gente salva. Bilhões de pessoas estão configuradas na salvação comum. Lembra que nós falamos dos 3 átrios? Lembra? Altar de sacrifício, altar de incenso e o Santíssimo. E daí nós mostramos que tem almas debaixo do altar de sacrifício, tem almas debaixo do altar de incenso e também tem almas debaixo do lugar santíssimo. Todos eles são salvos, mas são grupos distintos de pessoas. Salvação comum, altar de sacrifício. Salvação especial, que é da noiva, vai para o altar de incenso. E nós sabemos que lá no lugar santíssimo é onde está Cristo. Lembra dessas lições? Muito bem. Mas aí nós temos aí dentro das virgens ali que a coisa vai ficar boa. Me acompanhe com atenção, mas quando eu estiver falando desse assunto, lembre do que está aí no quadrinho. 3 tipos. Todos são salvos. Todos são boas pessoas. Todos estão garantidos na eternidade, mas há uma diferença entre eles. Não é? E é o que nós vamos tentar ver nesta noite. Então está aí 3 tipos de salvação. Não é? Vamos lá então. A primeira coisa que nós vamos falar está, e eu acho isso aqui, olha meus amados, isso aqui para mim foi revolucionário o dia que eu consegui enxergar o que eu vou mostrar para vocês na tela agora. Está na mensagem o 7º selo. E isto para mim revolucionou toda a maneira de eu enxergar a mensagem. Ali está. Veja o que o profeta diz aqui. Agora nós descobrimos nisto também que o 6º selo agora, sendo aberto, foi para um propósito tríplice. Agora aqui estão os propósitos. A primeira coisa foi que as virgens nécias tiveram que atravessar o período da tribulação para a purificação. Ela teve de ser purgada por seus pecados de incredulidade e por rejeitar a mensagem. Isto, ela foi feita no período da tribulação. Nós vemos eles indo acabar aqui em Apocalipse 7, entre o capítulo 6 e 7, aqui, que ela havia sido purgada e foi-lhe dado vestes. Agora, ela não é a noiva, mas é a igreja, as virgens nécias, né? O povo puro que não tiveram oportunidade talvez de receber a mensagem ou de alguma maneira que foram cegadas por esses falsos profetas. Espera aí. Virgem nécia tem falso líder? Falso profeta? Resposta certa, sim. Virgens, boas pessoas, com falsos líderes. Olha aí.
Vamos continuar lá. E elas não tiveram uma chance, contudo, elas foram realmente sinceras no coração, e Deus conhece o coração deles, e aqui eles são purgados durante este tempo. Vocês notem um outro tempo também de purgação que é para Israel, quando ela se ajuntar. Este é o segundo desdobramento. São 3 propósitos dentro da abertura do 6º selo. O primeiro, virginécia. O segundo, Israel. Deus purga Israel no período da tribulação. 2 milhões que se ajuntarão lá. Hoje tem muito mais, né? Milhões. Haverá um seleto 144 mil e eles também serão purgados. Deus está purgando Israel. E também, notem, há uma terra toda para ser purgada. Haverá uma coisa tal que a lua, as estrelas e toda a natureza serão purgados. Estão vendo o que é? A terra está se renovando, sendo purgada, se aprontando para o milênio. O milênio está surgindo e vejam, tudo que tiver sujeira nele é para ser purgado durante o 6º selo. Então vamos lá, são 3 coisas debaixo do 6º selo. As virgens nécias, os 144 mil e a terra sendo purgada. Agora, o profeta diz isso na mensagem, o 7º selo. No 7º selo ele fala sobre o 6º selo. E ele não dá essa informação na mensagem, o 6º selo. Muito importante. Mas aqui Deus mostrou algo para ele. E nós sabemos que o 7º selo é especial, não é? Muito bem. Agora,